Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você que tem estado conosco em nossas transmissões, que eu, pastor Isaías, fundador do Ministério e Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro na sua casa, aí no seu local de trabalho, talvez até mesmo no seu lazer, com a permissão do Divino Espírito Santo, com mais um momento de fé. Meus queridos, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus pelo dia, pela minha vida. Hoje pela manhã na nossa igreja, foi um culto maravilhoso às 9 horas da manhã. Agora à noite não foi diferente, Deus operando ali com poder e glória. Eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Eu quero dividir com você uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu nem imaginava, poder ministrar essa palavra agora à noite, mas Deus colocou algo no meu coração assim que cheguei da igreja e eu quero dividir com você algo muito especial nessa noite. Eu tenho certeza que Deus estará falando muito ao nosso coração. Amém? Pois bem, eu vou fazer uma breve oração e já nós vamos entrar numa palavra de Deus para a nossa breve meditação. Vamos falar com Deus um pouco? Querido Deus e eterno Pai, nas tuas mãos estou entregando a minha vida e a vida de muitas pessoas, meu Deus, que nesse momento estão conectados conosco através dessa ferramenta de comunicação. Quero pedir a Deus que a tua palavra venha abrir os olhos, o coração, meu Pai, venha abrir a mente desse irmão, dessa irmã, que vai estar, meu Deus, de posse, meu Deus, dessa mensagem. Eu apresento a Ti nesse momento, cada ouvinte, cada vida, meu Pai, e te peço, ó Deus, que coloque anjos acampados para abençoar a nossa vida de uma forma extraordinária, no nome santo de Jesus, e que o Divino Espírito Santo nos dê uma caminhada, sabedoria, meu Pai, Senhor, a permissão de irmos até o Santo dos Santos, ó Deus, e ali nos colocar aos Teus pés, como Maria fez com Jesus, ali na casa de Lázaro, meu Pai, porque nós queremos aprender, ouvir mais da Tua palavra, no nome de Jesus. E você que me ouve, diga amém, diga graças a Deus. Meu querido, vai deixando seu like aí, vai assinando em nosso canal, compartilha essa palavra, porque Deus ele é fiel para nos abençoar. Antes de entrar na mensagem, presta bem atenção. Às 23h45, eu vou estar de joelhos orando pela sua vida no altar da adoração. Amanhã, às 6 da manhã, estarei fazendo oração da fé pela manhã. E às 9 da manhã, uma palavra de Deus para nossa breve meditação, amém? Eu tenho certeza que Deus está te alimentando, vai te alimentar, vai te guardar e vai te abençoar muito. Pois bem, você que está em casa agora, já tomou seu banho, está aí, tranquilo, despojado, eu quero pedir a você que acompanhe comigo essa mensagem, uma palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no versículo 10 a seguir, Atos 9, 10, a seguir a palavra da nossa breve meditação. E a palavra de Deus ela diz assim para mim e para você: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E você que me ouve, diga amém, diga graças a Deus. Meus amados, depois que Jesus se manifesta na vida de Saulo, ali no deserto de Damasco, aonde Saulo estava indo a Damasco para levar presos e para destruir algumas sinagogas, congregações dos judeus. Agora o Senhor, Saulo está na casa de um homem chamado Judas, em Damasco, numa rua chamada Direita. E Saulo orando,
Saulo via quando um homem entrava e lhe colocava a mão para que ele tornasse a ver novamente. O Senhor agora ele fala com Ananias: Ananias, vai à rua chamada direita. Olha como que Deus faz tudo perfeito. Vai, procura por um homem chamado Judas. Na sua casa tem um homem chamado Saulo. Ananias havia ouvido falar de Saulo e das atrocidades que ele causava às igrejas do Senhor. E o Senhor disse para ele: ele está orando, e você colocará as mãos sobre ele para que ele torne a ver. Ele já sabe, Ananias, em oração ele já viu que entrava um homem chamado Ananias e colocava-lhe as mãos. Ananias conta para Deus, fala para Deus: Senhor, mas esse homem tem causado muitos males a todos aqueles que invocam teu nome. Mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, porque ele levará o meu nome aos gentios, aos reis e a todos os povos e aos filhos de Israel. E ele vai entender o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Amados, todos nós sabemos que Paulo termina sua vida decapitado. E nós sabemos que Paulo ele passou por muitos problemas. Paulo ele foi traído por supostos amigos judeus, pessoas que falavam da mesma fé, que se levantaram contra ele durante todo o ministério. E Paulo termina sua vida preso e ele é decapitado. Então você imagina que esse homem, quando o Senhor Jesus resolve resgatar, salvar, resolve tirar ele do cenário de iniquidade, colocar ele no caminho, né, no caminho da paz, no caminho do evangelismo. Esse homem ele era muito famoso pelas guerras, atrocidades que ele causava, como que ele assolava as igrejas de Cristo, era um grande perseguidor. O que me chama a atenção é que nós, neste século, nós temos atirado sempre em alvos errados. E por quê? Muitas das vezes nós não estamos querendo lutar para salvar, para resgatar um traficante, um criminoso. E nós não entendemos, as pessoas não estão entendendo como que uma pessoa que persegue a igreja de Cristo, ela pode ser útil se essa pessoa ela receber a palavra através de nós que ministramos a palavra de Deus. O Senhor, todos hoje, sem exceção, que prega a palavra de Deus, são pessoas que tiveram um passado terrível fora. São pessoas que aprontaram muito e prejudicaram muito a obra de Deus. E o Senhor resgatou. Mas parece que uma vez depois que a pessoa está liberta na casa de Deus, é um pregador do evangelho, é um evangelista, é um obreiro, essa pessoa se dá apenas a perseguir o servo de Deus. Aquelas pessoas, o servo de Deus, não é aquelas pessoas que Deus quer libertar, que Deus quer salvar. Através do meu testemunho, do seu testemunho, testemunho de tantas pessoas, Deus ele quer alcançar o usuário de drogas. Deus ele quer alcançar o traficante. Ele quer alcançar o ladrão. Ele quer alcançar o político. Ele quer alcançar essas pessoas que tributiam em cima da palavra de Deus. Não são poucas pessoas que são adversários terríveis, pessoas usadas por Satanás como Paulo era. A religião que ele servia perseguiu Jesus em 3 anos e meio de ministério e continuou perseguindo a igreja depois. Então você imagina que na maioria das vezes há um desperdício de força, de maldições lançadas, que Deus mata, que Deus joga na cama, que Deus aleja, meu amado. Deus quer salvar esses homens, Deus quer libertar esses homens, Deus quer, Ele quer salvar, Ele quer purificar, Ele quer libertar do pecado esses homens com autoridade, como Paulo tinha autoridade. E Paulo, uma vez que ele foi resgatado por Deus, ele passou a dar muito fruto para o evangelho. Como que nós podemos, amado, olhar e se o testemunho for um testemunho verdadeiro, verídico, há uma grande possibilidade de você, obreiro, de você, pastor, de você que está me ouvindo agora, ganhar autoridades, de ganhar pessoas que têm poder aquisitivo para ajudar a igreja a crescer.
Pessoas que têm condições de fazer muito para a obra de Deus, mas parece que o alvo hoje é outro. Parece que as pessoas estão preocupadas, muito preocupadas em pegar aquelas pessoas que lhes agradam. E na verdade, aquela unção para libertar, para curar, ela está muito longe da realidade. Por quê? Porque se nós verdadeiramente consagrarmos a nossa vida a entender, nós vamos orar pelas autoridades constituídas. Nós vamos orar pelos políticos, presidentes, governadores, pelos prefeitos, pelos vereadores. Nós vamos orar por esse empresário, né, que não faz menção da palavra de Deus, mas que investe contra a palavra de Deus. Nós vamos orar para Deus libertar esses homens, para Deus curar esses homens, para Deus transformar esses homens. Amém? E quando esses homens forem transformados, eles serão bênção. Médicos, professores universitários, que estudaram tanto, estudam tanto, mas são tão ignorantes com a palavra de Deus. E pessoas que se converterem de verdade amanhã, darão muito fruto para o Senhor. Amados, não são poucas histórias de homens que foram libertos, que foram resgatados lá no tráfico. No Rio de Janeiro, muitos homens na década de 70 e 80 foram resgatados por Deus no tráfico. Pessoas juradas de morte. Homens que matavam dezenas e centenas, que tinham vários crimes nas costas. E o Senhor resgatou esses homens, o Senhor buscou, salvou esses homens, tirou esses homens do sofrimento, das cadeias de Satanás. E esses homens passaram a dar muito frutos para Deus. Nós olhamos e vemos que às vezes nós queremos aquela pessoa que está lá na igreja, que chega na igreja cheirosinha, bem vestida, e está ali para poder ouvir a palavra, como que Deus está preocupado em salvar aquele perturbador do bairro. Existem traficantes que são perturbadores do bairro, que tiram a paz, ladrões, e o Senhor quer resgatar essas pessoas. O Senhor quer resgatar aquele jovem que está perdido nos campos de futebol à noite, com seus colegas adolescentes, se drogando, se perdendo. Imagina que se nesse momento o Senhor agora está usando alguém para resgatar uma prostituta, um gay, um homossexual, o que essa pessoa pode fazer de testemunho no meio do seu povo, no meio daqueles que ele conhece. Porque muitas das vezes uma mãe de um homossexual, de um gay, de um travesti, fica limitada à igreja por causa da crítica. Mas imagina se tivermos a unção de verdade para ir até essas pessoas e pregar o evangelho de Cristo para eles, o evangelho de amor, libertá-los desse mal, o que vai provocar na vida das pessoas. Nós olhamos e vemos jovens que a gente diz assim, muita gente diz, isso aí é um caso perdido, é uma ovelha perdida, isso aí é uma ovelha negra na família, isso aí não tem jeito. Amado, eu tive jeito. Você teve jeito. Será que aquela pessoa não vai ter jeito? Vai. Porque será que depois que o Senhor trabalha em nós, de uma certa forma, a gente vira juízes de causas espirituais? Aquele feiticeiro não tem jeito. Aquilo dali está condenado pelo diabo. Aquilo dali vai para o inferno. Não, o Senhor quer resgatar essa pessoa. O Senhor, Ele quer mudar a vida dessa pessoa. Amados, não são poucos homens que estavam perdidos no crime, que se converteram e viraram até guarda-costas de pastores depois. Homens que deram muitos frutos, pessoas que viviam de matar, de destruir vidas, e hoje dão vida a quem estava morto. Porque o Senhor Jesus usou homens extraordinários, cheios da unção de Deus, homem de oração, homem de palavra, homens que tinha a palavra ali, que tem a palavra no seu peito, na sua alma de verdade, e essas pessoas foi até onde estava aquele opressor e pregou para ele. Não ter medo de subir aos morros, não ter medo de subir às favelas, não ter medo de ir naquele lugar dominado pelo tráfico, aquele lugar onde dá muita morte, homicídio, você entrar naquela birosca, que é isso, pastor? Aqueles botequinhos pequenininhos, aonde ali vende drogas, ali onde vende cachaça, e você chegar naquele lugar e dizer, Jesus te ama,
Jesus tem um projeto na tua vida e você não tem medo de ter uma arma na tua cabeça e a pessoa falar, nega esse Jesus, eu te mato. Não, eu não nego esse Jesus, eu já morri para esse mundo. Eu quero dizer para você que hoje o Senhor quer resgatar você, Deus quer tirar você desse sofrimento. Se você ganhar aquele homem que está naquela boca de fumo, aquela mulher que está ali, na mão do tráfico, na mão da prostituição, amado, o que essa pessoa vai poder fazer? Talvez você que me ouve agora, do lado da sua igreja tem uma pessoa de posses, que se levanta contra a sua igreja, que faz acusações, que te olha com raiva. Amado, não é aquela pessoa em si, é um demônio que usa aquela pessoa. E o Senhor quer que aquela pessoa seja resgatada, salva. Com o quê? Com as minhas atitudes, com o nosso testemunho, com a nossa vida de altar, com a nossa vida no bairro onde a gente mora. Se você nessa noite entender que você é um canal de bênção, entender que o Senhor Jesus um dia tirou você do lamaçal do pecado, para te colocar na bênção, e dizer para você, você vai para a glória comigo um dia. Eu vou resgatar a minha igreja, eu vou buscar a minha igreja, minha noiva. E você vai morar comigo no céu eternamente. Enquanto isso, prega a palavra. Eu serei contigo. Amados, muitas das vezes Paulo foi apedrejado uma vez numa cidade que ele teve que fingir de morto. Então Lucas cuidou dele muito tempo. E um dia Lucas se converte. Através de quê? Da fé de Paulo. Há uma história que Lucas está cuidando de Paulo, e Paulo muito ferido, Paulo começa a gemer e diz, ai. E Lucas perguntou, Paulo, onde está doendo? Ele disse, ai de mim se eu não pregar a palavra. E antes da sua recuperação, ele se levanta para fazer a obra de Deus. Amados, eu quero chamar a sua atenção, e eu quero falar para você uma coisa. Deus tem trabalhado tanto no meu coração. Nessa pandemia que nós estamos vivendo um momento que muitas pessoas que diziam que eram seus amigos dentro da igreja se afastaram da igreja. Não liga para você para perguntar se você precisa de alguma coisa. Não quer saber como é que a igreja está. Não quer saber se você está bem ou se está mal, se a igreja fechou a porta ou não. Simplesmente a pessoa está na zona de conforto. Quando precisava te alugar a noite inteira, a semana toda, te alugava. Hoje esqueceu. O que o Senhor colocou em meu coração, Isaías? Muitas pessoas vão afastar da minha casa nessa pandemia. Mas muita gente vai chegar. Eu quero que você se prepare, porque tem pessoas que nunca pisaram numa igreja evangélica. Há pessoas que nunca tomaram uma decisão com Deus e vai tomar. O Senhor, Ele quer que você amplie teus horizontes. O Senhor, Ele quer que você volte a ser como aqueles crentes que viviam no nosso país há 60 anos atrás. Homens, quando nós passávamos perto deles na rua, dava medo. Dava medo. A maioria dos crentes de 50 anos atrás, de igrejas pentecostais, quando você olhava para aqueles homens, dava medo. Porque o que a gente via neles era tão diferente que amedrontava. Hoje nós estamos vivendo um momento que tanto faz. De primeiro, para você estar numa determinada igreja, aquele que não era batizado sabia falar, meu Deus, eu vou cair aqui dentro dessa igreja. Quando o pastor começava a revelar, falava, meu Deus, ele vai revelar a minha vida. Hoje você entra em brincadeiras. Hoje é massagear de ego. Né? Deus vai dar, Deus vai acontecer, irmão, você é bênção de Deus. E às vezes a pessoa não é bênção coisa nenhuma. A pessoa precisa se converter. E tá ali aquele líder massageando o ego por causa de dízimo e ofertas.
que o Senhor quer? O Senhor quer que a gente volte ao joelho, às madrugadas com Ele, aos montes pela madrugada. Vamos orar. Não é agora essa época de política. Tem um monte de pastor, de obreiro, de missionário subindo para os montes para poder eleger prefeito, vereador. Deus quer que você suba para o monte para se encher da presença dEle, para se encher da glória dEle, para a hora que você passar perto de um traficante, você olhar no olho dele e falar para ele: Jesus te ama, Jesus tem uma coisa diferente para você, tem uma vida diferente para você. Chegar perto do usuário e dizer para ele: meu filho, eu quero dizer para você, Jesus quer te libertar agora, Jesus quer tirar você de sofrimento agora, levanta daí, porque Deus, Ele é contigo. Quando você passar naquela rua de prostituição, você não está ali para prostituir, mas está ali para salvar a prostituta, para levar uma palavra de carinho, de amor e dizer para ela: Deus tem o melhor para você. É isso que Deus está querendo. Ananias, ele fala: o Senhor sabe o quanto mal esse homem tem causado àqueles que têm invocado teu nome. E o Senhor diz: ele é para mim um vaso escolhido. Eu quero dizer para você, aquele bebum que está lá no boteco, ele é um vaso escolhido por Deus. Aquele que está na boca de fumo perdido, ele é um vaso escolhido. Aquele que está vendendo a droga, aquele que está vendendo o álcool, aquele que está roubando, aquele que está matando, ele pode ser um vaso escolhido. Aquele que está perseguindo a igreja, ele pode ser um vaso escolhido. E aí você vai deixar passar? Porque Deus, Ele quer usar você para libertar essas pessoas. Então para de ficar procurando aquelas pessoas cheirosinhas, bem vestidinho, bem intencionadinhos na igreja, que só entra para ouvir palavra doce e não se converte nunca, porque se convenceram. O Senhor, Ele quer que você vá atrás daquele que está perdido hoje. Talvez você não sabe, mas dentro de um cemitério agora, pode ter uma pessoa na mão do diabo, dentro de uma sepultura, fazendo um trabalho para matar alguém. Imagina se você tiver coragem de pegar uma equipe, entrar lá dentro para evangelizar. E chegar perto daquele homem que é cavalo do diabo e dizer para ele, aquela mulher: Jesus te ama. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus não vai te chamar de cavalo, Ele vai te chamar de filho. Deus vai te chamar de filho. Sai dessa situação. Talvez o Senhor quer usar você para ir até aquele pai de família desempregado, nervoso, aquele homem problemático, aquele homem que briga, que bebe, e você chegar para ele e dizer: Jesus tem algo grande para a sua vida. Amados, hoje de manhã, no culto de 9 horas na nossa igreja, eu recebi um homem, que é a segunda vez que eu vejo aquele homem. Ele entrou na nossa igreja e hoje pela manhã eu apenas coloquei as mãos sobre umas 4 pessoas. Mas na hora que eu cheguei, coloquei a mão no peito daquele homem, que eu olhei para ele de olho fechado e chorando. Eu lembrei de mim. De mim. Quando cheguei na igreja, e eu fiz uma oração para aquele homem. Enquanto eu estava orando, soluço, as lágrimas rolava. Quando eu terminei de orar, eu falei: olha, você que precisar conversar comigo, eu estou ali dentro para atender. Depois ele foi conversar comigo. Ele falou: pastor, eu estou sofrendo muito. E eu comecei a falar para ele sobre a minha vida, como que eu era. Quando eu falei para ele: eu estou vendo Deus operar milagres na tua vida. Aquele homem, ele disse: hoje aconteceu uma coisa comigo aqui que eu precisava chorar. E ele me contou que na casa dele essa semana, dormindo, ele viu do lado de fora, por trás de uma cortina fina, do lado de fora ele viu um monte de pessoas desfiguradas, olhando para ele, tudo em volta daquela janela. E esse homem está vivendo uma vida terrível. E eu orando para ele, quando terminei de conversar com ele, ele falou: olha, pastor, eu não tenho nada para comer na minha casa hoje. E eu falei para ele: você não vai sair daqui sem o seu alimento. E eu dei o alimento a ele. Mas ele, na hora que ele pegou, ele falou: pastor, mas tudo isso? Eu falei: tudo isso
E ainda está faltando algumas coisas. Mas a gente vai providenciar. Eu vi uma sinceridade no coração daquele homem. Eu vi um sofrimento no coração dele. E aquele alimento, ele falou, meu Deus, pastor. Eu entrei aqui hoje, foi Deus quem me trouxe aqui. Eu falei, eu tenho certeza. Mais do que isso, você vai chegar um tempo de ter tanto para poder ajudar outras pessoas. Não aceite essa prisão. E essa semana eu vou à casa dele para ungir a casa dele. Meus amados, tem muita gente sofrendo. Tem muita gente... Saulo, ele tinha um bom emprego com os fariseus. Ele tinha autoridade, eles tinham medo, as pessoas tinham medo de Saulo. Mas Saulo, na verdade, era um homem vazio. Ele usava do ódio para poder parecer que era alguma coisa importante. Esse homem, ele passou pelo sofrimento de Cristo. Não o Calvário, mas as perseguições, a rejeição, as falsidades. Ele passou. Ele pregou um tempo maior do que o que Jesus pregou. Esse homem sentiu na pele o que foi. Ele perseguia a igreja porque ele foi perseguido. Pelos religiosos que ele serviu, que não aceitou a conversão dele. Quero dizer para você, crente, você que está me ouvindo agora. Entra na igreja cheio de lamúria todo dia. Não entendeu ainda que Deus te levantou para fazer diferença. Para produzir. Para resgatar o que está perdido. E Ananias, ele com medo disse, Senhor, eu acho que Ananias pensou, Senhor, se eu pudesse eu não ia lá. Mas o Senhor disse, vai Ananias. Ele já te viu, olha, Saulo, ele era um religioso. Mas quando Jesus tocou nele lá no deserto, a cegueira de Paulo representava a religião que ele servia, que o deixava cego. E Ananias entrou lá para colocar as mãos nele. Ananias disse, irmão Saulo. Ele disse, irmão Saulo. Irmão Saulo, Senhor Jesus, que te apareceu no deserto. No caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que logo naquele momento, as escamas lhe caíram dos olhos. Quando o Espírito Santo entra, as escamas caem. O que te faz cego, o que faz sua visão ser turva, sai dos teus olhos. Por isso hoje quero dizer para você, levanta a tua cabeça, filho. Coloca na posição que Deus quer. Deus, ele quer te usar. Ele quer te usar para levantar muitos Saulos que está por aí. Ele quer te usar como um Ananias, cheio do Espírito Santo, para batizar pessoas também com o Espírito Santo. Ele quer te usar como um canal de bênção, para resgatar os vasos que estão por aí, enterrados, escondidos, rachados, para fazê-los de novo. Ele quer que você vai. Pastor, mas eu tenho medo daquele bairro. Entra lá com Deus, porque Deus é contigo. Pastor, eu tenho medo daquele homem que mora ali. Vai, porque Deus, ele é contigo. Se ele é contigo, aquele opressor daquele bairro vai se curvar diante dos seus pés. É esses que Deus quer. Para de ficar pregando para crente. Para de ficar chamando crente para ir na igreja. Para de ficar chamando irmão de outra congregação para ir na tua. Tem muito usuário perdido no teu bairro. Tem muitos incrédulos, idólatras perdidos no teu bairro. Tem muita gente que está perdida aí fora, que pode produzir muito para o reino de Deus. Você está diante de um médico incrédulo? Pregue para ele sobre Jesus. Ele vai dizer para você, olha, tudo bem, você é crente, mas eu quero te dizer uma coisa, essa sua doença não tem jeito. Você diz para ele, doutor, essa doença não é minha, ela é do capeta, minha saúde, e eu vou provar para o Senhor que o meu Deus cura, que o meu Deus restaura, que o meu Deus transforma, aleluias. É isso que Deus quer.
Não é que você chega lá e o médico diz: meu filho, você está com câncer, tem 6 meses. Você fala com ele: eu tenho 6 meses para o senhor se converter no nome de Jesus, porque o meu Deus, ele pode trocar uma célula cancerígena, ele pode arrancar o tumor, ele pode arrancar o mal da minha vida, ele pode mudar a minha história. E vai. Aleluia. Doutor, em 6 meses eu vou dar uma ordem, o senhor vai se converter a Jesus junto comigo. É, meu amado. Por isso que eu amo Jesus. Por isso que eu amo Jesus. Quero dizer para você nessa noite: abra teus olhos. Passe a andar no teu bairro com os olhos abertos. Mercearia, padaria, onde você entrar, mercados, lojas, entre com os olhos abertos. As esquinas da rua, ande sempre com Jesus, com anjos do seu lado, porque Deus quer te usar para coisas grandes. E Saulo, agora Paulo, Deus não trocou o nome. Saulo e Paulo é a mesma coisa, é a tradução de um idioma para o outro. Agora esse homem cheio do Espírito Santo, ele vai começar a pregar e vai causar uma revolução. Lembra do endemoniado gadareno? Uma legião de demônios, uma vez que teve encontro com Jesus, se tornou o missionário de Gadara. Lembra de você bebendo cachaça, se drogando, brigando, prostituindo? Você se transformou num pregador, numa mensageira de Deus, num levita, numa levita, num missionário, numa missionária, num homem, numa mulher de Deus. E hoje você está pregando. A pergunta que não quer calar é: se você acredita que Deus mudou a sua vida, por que você não acredita que Deus pode mudar a vida do teu vizinho, do teu filho, do teu amigo, do teu colega de trabalho? Acredita. E hoje, o ID de Deus vai te alcançar. Que Ele vai dizer para você: você tem uma amizade com uma pessoa que anda no pecado, no erro. Você tem uma amizade com uma pessoa que escarnece de Deus. Até hoje, você está engolindo seco as brincadeiras, as manias. Mas esta semana que está terminando, esta semana, a começar a outra, você vai ser usado para pregar para essa pessoa com ousadia. E você vai ser o responsável pela transformação da vida dessa pessoa. Mas eu quero te convidar a fazer uma coisa. Ore, medite na palavra, se apaixone novamente. Se apaixone pela palavra de Deus novamente. Ame esse livro sagrado novamente. Ame ele. Coloca no teu peito. Coloca a palavra dentro de você. Tema o que está aqui dentro. E Deus vai te usar. Coloca no teu coração: meu patrão está na linha de fogo de Jeová. O meu médico, meu professor da universidade, aquele incrédulo que acredita que o homem vem do macaco. Você vem de Deus. Você não é descendente de macaco, não. Isso é teoria de Charles Darwin. Teoria é: pode ser, não temos certeza, talvez. Mas a hora que ele passar a ler a Bíblia, Gênesis 1, 2, ele vai mudar a mentalidade dele. Vai mudar. Você vai ter que voltar novamente ao primeiro amor. E Deus vai te usar para libertar homens e mulheres
que vão dar muitos frutos na casa de Deus. Gente inteligente, gente com poder aquisitivo, gente com disponibilidade para ir e vir fazendo a obra de Deus. Estão perdidos aí, sabe por quê? Porque você acha que eles não têm direito, que eles nunca vão chegar lá. E vai, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você agora, porque às 23h45 nós vamos estar ligados de novo em oração. Para você que não for dormir agora, para você que não está cansado, às 23h45 vou estar de joelhos orando pela sua vida. E Deus vai estar te alcançando. Se você pode aí onde você está, coloque sua mão tudo no seu coração. Coloca. Você não sabe como meu coração tem andado apertado. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Nós temos mudado com nossas manias. É um curso que te enche de orgulho. É o status que te apodrece. A fama te esfriou, te congelou. Te transformou em mais um produto do meio. O Senhor quer que você se posicione. O Senhor quer que você se apresente. E Deus é contigo. Vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, eu quero pedir, meu Deus, que nesta noite o Senhor ressuscita os sonhos na vida desse homem e desta mulher. A tua palavra diz, meu Deus, que quando Moisés levantava as mãos, Josué prevalecia lá no vale. Mas quando as mãos de Moisés eram pesadas e abaixava, Josué perdia. Arão e Hur levantou as mãos de Moisés e colocaram a pedra para ele se assentar. E as mãos de Moisés ficaram elevadas até a tarde. Josué venceu Amaleque, o fio da espada. As mãos têm o poder de conectar mundos e realidades. Eu quero pedir, ó Deus, que as muitas mãos de muitas pessoas que me ouvem agora, que elas sejam ungidas para abençoar teus filhos, a tua casa, a tua empresa. E quando essas mãos tocar na mão de um usuário de drogas, de um criminoso, quando essas mãos tocar nas costas dessa pessoa que está aprofundada no pecado, uma unção vai descer para libertar. Eu quero pedir que o Senhor implanta, injeta, meu Pai, na vida desse homem coragem, ousadia para fazer a tua obra. Porque a partir desse momento, o espírito de medo, ele foi arrancado. E o espírito de ousadia derramado sobre esta vida. E só você que crê que Deus, ele é contigo, e hoje a tua vida muda. Deus vai te encontrar, vai conversar contigo durante a madrugada, no teu sono. Deus vai te acordar, vai te colocar de joelho e vai dizer: levanta-te, porque eu quero falar contigo. E a sua vida não será mais a mesma. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Filhos eternos, pastor Isaías vai ficando por aqui, amém? 23h45 vou estar de joelhos para orar com você no altar da adoração. Coloca aí nome de pessoa da sua casa, sua família para orar. Eu quero estar orando. Pessoas conhecidas sua, eu quero estar orando por você e toda a sua casa. Às 23h45. E não se esqueça, Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, ela se encontra localizada na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso, ao lado da Mercearia Crescente. Ali é o endereço do seu milagre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá o milagre de acontecer? Uma boa noite para você que já vai descansar. Uma boa noite
em nome de Jesus. Amém? E até daqui a pouco, com a graça de Deus.